que ele não conseguiu evoluir mais, minha gente? Guilherme, você que é sempre bastante ponderado ao se referir ao britânico da Olá, fãs de McLaren. Lando Norris, vamos lá. Mas tirando a peste de lado, tudo bem, não teve uma largada boa, aí o retrospecto depois contra ele, verdade, mas parece que a McLaren também não tinha aquela superioridade de ritmo, né? Porque em caso contrário, ele teria conseguido mais ganhos aí de posição. Eu acho que o fim de semana do Norris foi errado desde o começo. E eu não tô falando que ele cometeu erros. Mas ele deu uma informação ontem, depois do quali, que eu achei preocupante. Ele falou o seguinte: na sexta não fiz nenhuma simulação de corrida com tanque cheio. Não dá pra você fazer isso. Como é que você vai terminar o final de semana, preparação pra corrida, você não tem uma simulação de tanque cheio? Uma que seja. Ele falou, McLaren, por quê? ele falou, vou estudar os dados do Oscar. Não deu tempo. Tudo bem, os TLs da sexta-feira tiveram seus problemas, mas a ponto de você não conseguir fazer umas 10 voltas de tanque cheio, pelo menos. Então, pra mim, isso aí já começa. O Piastri depois falou uma outra questão. A McLaren tá sofrendo em pistas de baixo downforce, que é o caso da maior parte do circuito do Azerbaijão, né? Você pega a parte da cidade antiga, que é mais travada, mais estreita, exige um pouco mais. Só que como tem muitas retas muito longas, aí no geral acaba sendo uma pista de baixo downforce. E ele comentou que a McLaren está sofrendo com relação a isso. E eu acho que na própria sexta a gente já viu isso. Quando rolou a simulação de corrida, a McLaren não estava entre os primeiros colocados. Quem aparecia com os melhores ritmos de corrida? A Ferrari, o Verstappen e as Mercedes. O que a gente viu hoje foi o quê? O Verstappen confirmando um excelente ritmo de corrida, a Mercedes mostrando também um bom ritmo de corrida, a Ferrari decepcionando também no ritmo de corrida. E a McLaren ficou nessa também. Eu acho que hoje o que a gente viu é que, apesar de uma reta de 2 quilômetros de extensão, Baku, numa situação de trem de DRS, não é fácil de ultrapassar. Não é simples de ultrapassar. É o que o Fábio falou. Se fosse Hamilton e Lawson só, talvez o Hamilton teria ultrapassado. Mas como eram 4 carros, 3 abrindo DRS, aí ninguém conseguiu ultrapassar ninguém. Então, acho que tem um pouco de tudo isso. O fim de semana começou errado já lá na sexta-feira. Tem uma informação importante também que a gente não passou, referente ao outro piloto da McLaren, o Oscar Piastri, que teve ali a punição pela queima de largada. Alguns se questionam se vale para a próxima corrida. Como é que ficou essa questão, Gui? O Piastri queima a largada, por isso que ele vai lá pro final, ele tira o pé, depois que ele percebe a cagada que ele fez, ele tira o pé e se joga para trás para ver se dá uma mitigada e evita uma punição. Antes, o Piastri bate e logo na sequência vem a punição de 5 segundos, a mesma que o Alonso tomou e o Alonso pagou no pit stop. Muita gente ficou se perguntando, ok, ele tem uma punição de 5 segundos. Ela será carregada para Singapura? Ela vai ser convertida numa punição de posição de grid? A resposta é não. Piastri não precisará pagar esses 5 segundos em momento algum. Por que isso? No início do ano, a FIA divulgou uma diretiva técnica que basicamente explicava um trecho do regulamento técnico, desportivo, aliás, perdão, porque tinha muita dúvida com relação a isso, né? Uma punição de 5 segundos é carregada, não é? E a FIA colocou o seguinte, ó. Em casos onde há uma única punição de 5 segundos e o piloto não é capaz de servi-la por conta de um abandono, os comissários não converterão isso em uma punição de grid para a corrida subsequente. Porém, se o piloto tiver mais de uma punição, aí os comissários vão converter essa e as outras punições em uma punição de grid. Como o Piastri só tinha os 5 segundos da queima de largada, ele não precisa pagar na próxima corrida em Singapura. Tá explicado aí, prejuízo atenuado para o Oscar Piastri. E, claro... Tudo tem sido um prejuízo atenuado para o Piastri. Né? É verdade. Mas Norris também numa corrida difícil, né, Fábio? Óbvio, terminou, pontuou, diminuiu um pouco da desvantagem com relação ao Piastri, que bateu logo de cara, mas, assim, esperava-se mais do Lando. Eu acho que o Gui falou tudo sobre o Norris, sobre a corrida dele em si, e quando a gente vê que a McLaren tá num trenzinho de DRS, em que todo mundo tá em pé de igualdade, a McLaren deveria ser o carro superior, quando todo fala, não consegue passar, é porque alguma coisa errada tinha com a McLaren. A McLaren não tinha mais o mesmo desempenho do que tinha em corridas anteriores, e claro, Baku, retas longas nunca foram fortes da McLaren, mesmo nas suas partes mais dominantes ao longo do ano, e também no passado, quando começou a pegar vantagem sobre a Red Bull.
Não que a gente esperasse que a McLaren fosse um foguete, mas nem na parte, como o Gui falou, do castelo, da cidade, conseguir pegar uma vantagem e ver o Liam Lawson usar muito bem o RS e sair muito bem nas saídas de curva para manter a vantagem que ele tinha e não conseguir nem ameaçar aquele trenzinho ali, é porque o fim de semana começou já errado. E como o Gui citou a simulação de corrida, isso é essencial. Você entender como é que o carro se comporta com o tanque cheio, médio e vazio ao longo da corrida. Se a McLaren não tinha esses dados, se o Norris não tinha esses dados, já era fadado não ter um desempenho, no mínimo, top da McLaren. E foi o que deu, desempenho mediano, ponto mediano. Deixa eu trazer um comentário aqui do chat que eu acho que agrega à discussão uma informação que a gente comentou recentemente. O Leno Costa colocou assim: simulação e treinos livres não servem para nada. Eu vou retomar uma matéria que a gente publicou pós-Monza, eu acho que a gente comentou isso semana passada, que é uma série de declarações do Helmut Marko, do Lohan Mekies e do Max Verstappen sobre uma mudança de filosofia que a Red Bull implementou depois da saída do Horner. Aí a gente volta no papo, né, das melhorias trazidas pelo Mekies. Basicamente eles comentaram uma coisa, e eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo está consciente disso. O Marko atribui muito da queda da Red Bull a uma questão importante, que era confiar quase que única e exclusivamente no simulador. O trabalho que é feito de preparação, de ajustes do carro do fim de semana no simulador era levado 100% em consideração no fim de semana. Quando a Red Bull começa a cair de rendimento esse ano, depois que o Horner sai e que o Mekies entra, o Mekies ajuda a introduzir uma filosofia um pouco diferente, que é: cacete, a gente tem um tetracampeão mundial aqui, o melhor piloto do grid hoje aqui. Por que na hora que ele vai para a pista a gente não ouve ele? Por que a gente não vai levar em consideração o que ele está falando sobre o ajuste do carro para melhorar o nosso trabalho? E o que a gente viu depois disso? A Red Bull, principalmente agora depois da pausa de verão, melhorou consideravelmente. Então, a simulação ela é importante e o treino livre ele ainda tem seu valor. Todas as categorias ainda tem pelo menos uma sessão de treino livre. Por quê? O simulador dá para te levar até certo ponto. O treino livre, você tem a questão da correlação do simulador com a pista. E você tem que fazer isso. Você precisa ter pelo menos uma horinha de treino para poder fazer esses ajustes finos. Pensar no fim de semana, colocar o carro na pista com tanque vazio para fazer simulação de corrida, com tanque cheio para fazer simulação, tanque vazio para fazer simulação de quali, tanque cheio para fazer simulação de corrida. Ainda é importante. Hoje, talvez dá para se questionar a questão de ter 3 treinos livres, mas um ainda é muito necessário. Porque ter 3 treinos ou ter um treino livre, já vai naquela questão de, se você ter só um treino livre, você vai evitar que a pista evolua como deveria ser, e aí a corrida pode ser mais emocionante, um jeito, entre aspas, artificial, porque não vai ter o traçado ideal, se chover vai recapear a pista inteira, então é aquela velha questão, vale a pena ter só um treino livre e a corrida ficar mais emocionante, mas sem o desempenho máximo que os carros podem alcançar naquela corrida? Para as equipes isso é importante, isso é interessante, para a Fórmula 1 como um todo, de não ter o desempenho máximo em cada GP, isso é outra questão que a gente discute.